Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um webinar, hoje sobre o Plano Nacional de Cinema. Temos connosco a doutora Elsa Mendes, coordenadora do Plano Nacional de Cinema, licenciada em História e doutorada em Estudos da Cultura na área do cinema pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Hoje vamos então dar a conhecer a iniciativa conjunta designada Plano Nacional de Cinema, iniciativa conjunta do Ministério da Educação e Ciência e do Secretário de Estado da Cultura. Boa tarde, doutora Elsa. Então, em linhas gerais, em que consiste o Plano Nacional de Cinema, que abreviadamente, a partir de agora, vamos chamar PNC? O Plano Nacional de Cinema é uma iniciativa, como acabámos de ouvir, do Secretário de Estado da Cultura e do Ministério da Educação, através do Secretário de Estado do Ensino Básico e Secundário, e operacionaliza-se num protocolo de colaboração institucional que tem por objetivo implementar a literacia fílmica entre os estudantes portugueses. A gestão deste programa é pública, é concretizado por uma equipa que integra elementos da Direção-Geral de Educação, da DGE, estão afetos ao Ministério da Educação, o Instituto do Cinema e Audiovisual, o ICA, e da Cinemateca Portuguesa Museu do Cinema, estas duas últimas entidades afetas ao Secretário de Estado da Cultura. Quando fala em estudantes portugueses, a que níveis etários se está a referir? Portanto, o Plano Nacional de Cinema, neste momento, abrange um público-alvo que inclui estudantes do segundo ciclo, do terceiro ciclo do ensino básico e do ensino secundário. Ainda não tem o primeiro ciclo envolvido? De momento, o primeiro ciclo não está abrangido, mas é a intenção da equipa de trabalho que as escolas do primeiro ciclo sejam abrangidas o mais rápido possível, portanto, nos próximos anos letivos. De um modo sintético, podia-nos enumerar alguns dos objetivos do Plano Nacional de Cinema? Digamos que há 4 grandes objetivos. O primeiro, eu já falei um bocadinho dele, é a promoção da literacia fílmica num contexto educativo, fora da escola ou na escola. Um segundo objetivo é expandir o conhecimento da herança cinematográfica portuguesa e mundial, encarada como parte integrante da herança cultural e artística da humanidade, e, enfim, por vezes até combatendo algumas resistências que existem às vezes no interior do sistema educativo relativamente à valorização do cinema enquanto obra de arte. Depois, um terceiro objetivo é, naturalmente, elevar e alargar a consciência cultural entre os estudantes portugueses no contexto das comunidades educativas em que eles estão inseridos, privilegiando sempre as dinâmicas escolares como ponto de partida para a promoção da literacia fílmica. E, por último, nós poderemos dizer que pretendemos estimular o conhecimento e a valorização da herança cultural do cinema como parte integrante do nosso próprio património e da nossa identidade, contribuindo assim para a existência de uma cidadania mais participativa por parte dos jovens e mais informada no campo da cultura. Falou em 3 expressões que eu registrei, que é a questão do cinema fora da escola, as resistências, falou também algumas resistências que existe por vezes no sistema educativo, e falou em consciência cultural. Quer muito brevemente e muito sucintamente esclarecer sobre o que são estas resistências, o que é o fora da escola e o que é a consciência cultural? Quando falo de resistências no interior do sistema educativo, temos que partir do princípio que o cinema, neste momento, ainda não é uma disciplina integrante no currículo. E, portanto, o que se passa é que muitas vezes os professores, e é natural, usam o filme como um apoio às suas áreas curriculares.
Na verdade, o objetivo do Plano Nacional de Cinema é promover o cinema enquanto arte e, portanto, é preciso dotar os professores de um conjunto de instrumentos de análise da linguagem fílmica para que, portanto, essas resistências sejam ultrapassadas. Portanto, levar quer os professores, quer os alunos a um outro entendimento do cinema enquanto arte. E em termos do fora da escola, isso quer dizer o quê? Quer dizer que, portanto, há duas vertentes. No Plano Nacional de Cinema tem uma componente que se realiza na escola, nos planos de atividades das escolas, mas tem uma outra que para nós é extremamente importante, que é o sair da escola para levar os alunos a um espaço próprio, concebido com características específicas para ver cinema. E, portanto, essa é digamos que é uma vertente que está presente e temos que nos bater um bocadinho por ela, porque não é do pé para a mão, passo a expressão, que os professores levam os alunos para fora da escola para ver cinema, porque o cinema já é visto em múltiplos contextos, mas não é como deveria ser. E, portanto, o nosso objetivo é retomar, digamos, um princípio do ir ao cinema como ele inicialmente foi concebido. Quer dizer que é levar os alunos a ver cinema sem o toque da campainha? Precisamente. E a terceira expressão que utilizou foi a expressão de consciência cultural. Como sabe, esta é uma das competências-chave da Comissão Europeia, e que há um grupo de trabalho que está a trabalhar e a definir atividades para que ela seja operacionalizada em todos os países membros. Quer referir o que é, em termos do contexto do Plano Nacional de Cinema, entende por ela? Bom, consciência cultural é um conceito operativo, não é? Neste caso, é um conceito complexo, mas creio que o que é essencial é nós percebermos que consciência cultural tem que ver não apenas com a aquisição de conhecimentos, mas também com a mudança de atitudes e o sermos capazes de desencadear práticas culturais junto dos que estão alunos e professores. Portanto, o conceito de consciência cultural aqui é uma mudança de atitude geral relativamente à cultura. Não é? Não sei se será esse o sentido que... Sim. Adiantando um bocadinho mais, pedia-lhe agora que me referisse as principais atividades que fazem no âmbito do Plano Nacional de Cinema, as atividades que já foram desenvolvidas ou estão em desenvolvimento. Bom, então, podemos dizer que o Plano Nacional de Cinema privilegia essencialmente a divulgação de cinema português. E, portanto, todas as atividades que nós concretizamos têm que ver com esse âmbito. E a primeira, e é importante porque é dinamizada a partir da DGE, é o programa de formação de professores de iniciação à literacia fílmica que ocorre, portanto, como estava a dizer, sob a dinamização da Direção-Geral de Educação e que neste momento cobre cerca de 15 dos 18 distritos portugueses. Portanto, esse é, enfim, um primeiro aspecto que é preciso valorizar. Depois, nas nossas atividades é importantíssimo o desenvolvimento de diversas parcerias com instituições que estão diretamente relacionadas com projetos culturais. Estou aqui a pensar, naturalmente, nos cineclubes, nos auditórios municipais, nas próprias autarquias e em instituições culturais de maior dimensão, como, por exemplo, a Culturgest, com a qual temos uma parceria direta e que nos tem apoiado nas atividades que vimos implementando, quer ao nível das sessões de cinema, quer ao nível das ações de formação para professores. Depois, entre as nossas atividades, destaca-se também o acompanhamento das escolas, não é? Que tem que ser feito. É um acompanhamento relativo aos seus programas de atividades, não é? Que elas desenvolvem com alguma autonomia.
E para exemplificar um pouco melhor, portanto, é preciso acompanhar as escolas porque temos, por exemplo, uma escola dos Açores e uma escola de Timor. E, neste caso, é preciso desenhar um plano de acompanhamento à distância para responder às solicitações das escolas. E, portanto, finalmente, a atividade global visa envolver de um modo sustentado, naturalmente, estudantes, professores e as comunidades educativas nas diversas atividades, passando, como dissemos há pouco, pelo visionamento de filmes em contexto de escola, mas também em contexto fora da escola. E creio que são as linhas gerais das atividades, não é? Em contexto fora da escola, portanto, eu julgo que até tem uma designação, não sei se estou... Sim, é o cinema está à tua espera, não é? Que tem estado a decorrer e vai continuar a decorrer. Já se realizaram várias sessões, não é? Cerca de 20 sessões de cinema fora da escola, algumas diretamente organizadas pelo plano, outras organizadas de forma autónoma pelas escolas, que têm uma grande capacidade, muitas vezes, de gestão dos seus meios, não é? E das suas ligações locais. Mas, portanto, é uma iniciativa em que apostamos com alguma... Portanto, é o recurso locais. Sim. Portanto, a sinergia do recurso locais com os recursos mais identificados como um nível central. Exatamente. Para quem não conhece o Plano Nacional de Cinema, pode explicar um bocadinho como é que ele se operacionaliza? Portanto, já vimos as atividades, os objetivos, e agora na prática, com um bocadinho mais detalhe, como é que ele se operacionaliza em termos práticos? Portanto, o programa está ativo desde 2012, 2013, não é? E é lançado anualmente na rede de escolas públicas portuguesas, segundo e terceiro ciclo do básico e do ensino secundário, e este ano letivo a candidatura foi lançada a nível nacional, ficando as escolas integradas num programa que inclui as atividades a que me referi há pouco, e neste ano letivo estão abrangidas no programa 68 escolas não agrupadas e agrupamentos de escolas, portanto estamos a falar num universo de cerca de 300 professores e de cerca de 10.000 alunos. E é evidente que os protagonistas do processo são os estudantes entre os 10 e os 17 anos, portanto, embora nós estejamos atentos às iniciativas avulsas que estão a ocorrer em algumas escolas no sentido de integrar alunos do primeiro ciclo e do primeiro ciclo do ensino básico e, portanto, no próximo mês de junho, portanto, no final deste ano letivo, vamos lançar um novo processo de candidaturas. E como é que esse processo é lançado? Este processo é lançado através das vias institucionais normais para as escolas, portanto é lançada a candidatura através de uma ficha que é preenchida online, enviada para a DGE, e depois as escolas são informadas posteriormente se estão integradas no plano. E a nossa intenção é que seja abrangido um cada vez maior número de escolas, claro. Há bocadinho falou-me nas parcerias que tem já no Plano Nacional de Cinema. Não sei se quer referir também a parceria com a Faculdade de Letras da Universidade do Porto, que julgo que também é importante em termos da formação dos professores. Sim, portanto, a questão das parcerias tem que ser organizada de forma faseada, naturalmente, mas durante este ano letivo, portanto, em termos de formação, de facto, foi muito importante esta colaboração que se estabeleceu com a Faculdade de Letras da Universidade do Porto, com um centro de investigação, o CITSEM, que, de forma quase autónoma, não é, conseguiram, portanto, implementar um esquema de formação com os formadores do CITSEM e
dinamizando, portanto, as imensas escolas, quer dos distritos de Braga, do Porto e de Aveiro, que tinham professores interessados em fazer as ações de formação. Portanto, é um tipo de parceria que tem que ser explorado e aprofundado, mas há outro tipo de parcerias também, não é? Com a Federação Portuguesa de Cineclubes, com diversos cineclubes. A rede de cineclubes é essencial, até porque eu não posso deixar de destacar que é interesse nosso que os alunos possam, por exemplo, ver filme em película. E aqui é muito importante, porque nem todos os auditórios têm capacidade de mostrar esse formato, portanto, mas nós privilegiamo-lo e sempre que possível tentamos fazer frente. A digitalização do cinema é um processo absolutamente irreversível e inevitável, mas tentamos fazer frente a essa situação, mostrando e valorizando, numa perspectiva de proteção do património fílmico, tanto exibindo filmes em 35mm, que pensamos que deve ser valorizado. E daí, portanto, é necessária a colaboração de cineclubes e de cineteatros que reúnem estas condições para se visionar cinema desta forma. Não sei se... Sim. Para finalizar, como é que está a vivenciar todo este processo? Que é um processo que eu sei que é muito intenso. Como é que pode descrever em poucas palavras o modo como está a decorrer o Plano Nacional de Cinema em termos do exterior, ou seja, em termos daquilo que faz para o exterior, mas em termos do seu processo vivencial? Como é que... Bem, o que eu posso dizer é que nós não podemos fazer nada sozinhos, e muito menos num plano que tem uma vertente nacional. Portanto, o Plano Nacional de Cinema é uma equipa de trabalho. Devo dizer que é uma equipa de trabalho excepcional, e há um apoio e um trabalho. Para quem já não constante. Se recorda, essa equipa de trabalho é formada pelo... É constituída por dois elementos do Ministério da Educação, da DGE, um elemento do ICA, do Instituto do Cinema e Audiovisual, e um elemento da Cinemateca Portuguesa, Museu de Cinema. E, de facto, é uma equipa pequena, mas o trabalho de equipa é muito, e estamos congregados em torno de um objetivo que é realmente o entendimento e valorização do cinema enquanto obra de arte, não é? E depois, o que é que posso dizer? Posso dizer que isto é um trabalho que se vai construindo aos poucos, porque nós sentimos que as coisas vão evoluindo à medida que tanto os professores como os alunos mudam a sua atitude relativamente ao cinema. Portanto, não é um trabalho para 1, 2 ou 3 anos, é um processo, como tudo em educação, é um investimento que só vai ter resultados a médio, a longo prazo, mas vale a pena. E agora, mesmo para finalizar, como é que faz a ponte de um doutoramento em cinema para uma prática efetiva da aplicação desse conhecimento em contexto educativo? A questão resume-se a um aspecto muito simples. O cinema é arte, tem uma linguagem própria, é preciso partilhar e ensinar essa linguagem àqueles que são os interlocutores privilegiados nas escolas, junto dos alunos que são os professores, e, portanto, ensiná-los a valorizar a análise fílmica, a linguagem que está subjacente ao cinema, e mostrar-lhes que o cinema está para lá do simples encostar a obra cinema às suas disciplinas, não é? E usá-lo como uma espécie de apoio, não é? Para mostrar aos alunos, quando há aquelas aulas em que parece que precisamos de os entreter de alguma forma, e o cinema serve sempre esses propósitos.
No Plano Nacional de Cinema, nós procuramos demonstrar que o cinema está muito para lá disso, tem um valor próprio e é aí que tudo se inicia. Muito obrigada, doutora Elsa. Penso que foi um espaço em que conseguimos explicar um pouco do que é o Plano Nacional de Cinema. Brevemente estaremos aqui outra vez. Boa tarde e muito obrigada. Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa.